E se fosse possível, de verdade, planejar e executar uma renovação completa na carreira em apenas 90 dias? Parece intenso, né? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar na jornada real de um profissional que fez exatamente isso e que acabou criando um modelo super inspirador para quem busca crescimento. E tudo começa com essa frase: nunca é tarde para começar. Ela é a base de toda a jornada que a gente vai explorar aqui. É uma mensagem poderosa que lembra que essa busca por desenvolvimento, por aprendizado, não tem idade, não tem prazo. E o protagonista dessa história levou isso bem a sério. Bom, então, quem é essa pessoa? A gente está falando de um profissional com 30 anos de experiência em tecnologia da informação. 30 anos. Numa fase em que muitos já estariam, sei lá, pensando em desacelerar, ele decidiu fazer exatamente o oposto. Começar o que ele mesmo batizou de recomeço consciente. E aqui está o ponto que chama a atenção. Um Agile Master já super estabelecido num grande banco com uma bagagem enorme decide voltar a estudar de forma intensiva. Isso quebra totalmente aquela ideia de que certificação é coisa só para quem está começando, né? E olha, os motivos iam muito além de só colecionar diplomas. Existia um propósito muito claro por trás. Era sobre validar o conhecimento prático com selos internacionais, se atualizar com o que há de mais moderno no mundo ágil e, principalmente, inspirar outras pessoas. Era sobre reforçar a própria autoridade e provar um ponto que é fundamental: o aprendizado nunca para. Mas essa jornada não foi só sobre crescimento, não. No fundo, ela foi quase um experimento para resolver um problema que todo mundo conhece: superar aquelas desculpinhas que a gente sempre dá e que nos impedem de evoluir na carreira. Alguma dessas frases soa familiar? Ah, não tenho tempo. Nossa, é muito caro. E se eu não passar na prova? O medo do inglês? Ou até aquela confiança de, isso aí eu já sei na prática. Pois é, essas são as barreiras mentais, os verdadeiros vilões que acabam travando o desenvolvimento de muita gente. Então, a grande pergunta a ser testada era essa: será que um plano bem desenhado, curto e intenso poderia provar que todas essas desculpas têm solução? A ideia era transformar o que parece impossível num projeto que dá para gerenciar. E o resultado, olha, superou qualquer expectativa. Em menos de 3 meses, o plano se provou um sucesso, com 7 certificações conquistadas. E isso não foi mágica, claro. Foi método e muita consistência. Então, aqui está o pulo do gato. O segredo não foi só o esforço bruto, mas a estratégia por trás de tudo. Muita gente busca a certificação de forma meio aleatória, sem um plano. O grande diferencial aqui foi construir uma trilha de aprendizado inteligente. A escolha de cada certificação seguiu 5 princípios bem claros. Primeiro, buscar selos com reconhecimento global. Segundo, priorizar coisas que seriam úteis no dia a dia. Terceiro, garantir que o aprendizado tivesse uma lógica, do básico para o avançado. Quarto, cobrir várias áreas do mundo ágil, como o Scrum, Kanban, OKR. E por último, claro, fazer uma análise bem pé no chão do custo-benefício. E para colocar esses princípios em prática, a trilha foi dividida em blocos. Começou com os fundamentos ágeis, depois mergulhou fundo em Kanban, em seguida um bloco todo focado na visão de produto e, por fim, um sobre como escalar o ágil. Essa organização garantiu que o aprendizado fosse coerente, sem atropelos. A intensidade do plano fica bem clara quando a gente olha o cronograma. Junho foi todo dedicado a Kanban e ao OKR. Em julho, o foco total foi em Scrum Master e liderança ágil. E aí, em setembro, o nível subiu para temas mais complexos, como agilidade em escala com SAFe e a preparação para a robusta certificação PMP. Foi uma sprint de verdade. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos de como essa diversidade de conhecimento foi sendo construída ao longo da trilha. Uma parte da estratégia era justamente buscar certificações que se complementam. Por exemplo, a PSM1 da Scrum.org, que foca muito no processo e é validada por uma prova bem difícil. E a CSPO da Scrum Alliance, que já foca no produto e obtida depois de um treinamento. Juntas, elas dão uma visão 360 graus do universo Scrum. E o aprendizado não ficou só nas certificações pagas, não. A jornada foi enriquecida com cursos gratuitos de gigantes como Microsoft e PMI, cobrindo temas super atuais como inteligência artificial generativa. Isso mostra que a busca por conhecimento era bem ampla, sabe? Uma abordagem completa.
Agora, para um plano desses poder ser copiado por outras pessoas, é fundamental falar de dinheiro, né? Falar abertamente sobre o aspecto financeiro. Afinal, todo projeto precisa ter um orçamento claro. E esse é um ponto-chave. Sem um planejamento financeiro, um sonho de carreira corre o risco de nunca sair do papel. Documentar os custos é o que transforma uma ideia vaga em um projeto concreto, com metas e um orçamento definidos. E este foi o investimento total estimado para a trilha completa. É um valor considerável, sim, o que só reforça a seriedade do compromisso. Esse número inclui tudo, desde as provas em dólar até os treinamentos oficiais, mostrando que o planejamento financeiro foi, sem dúvida, uma peça central para o sucesso do projeto. Mas qual foi o verdadeiro retorno desse investimento todo? A resposta é a transformação. Não é só sobre os certificados na parede, é sobre energia profissional renovada, a confiança lá em cima e, o mais importante, a criação de um caminho que agora pode ser seguido por outras pessoas. Essa citação do próprio autor do projeto resume tudo de forma perfeita. No fim das contas, o investimento mais seguro e com maior retorno que existe é aquele que a gente faz na gente mesmo, no nosso próprio conhecimento. E assim, a análise dessa jornada incrível termina com uma reflexão. A experiência dele prova que um caminho estruturado existe e que o mais importante é sempre dar o primeiro passo. A questão que fica no ar é: por onde a jornada de recomeço de cada um pode começar?